depressa. Me lembro do meu avô, contando sobre a profecia do Messias que viria para salvar o povo. E irá se cumprir. Deus prometeu um Salvador e este virá. Mas quando virá? Eu ainda era um menino e já ouvia falar do Messias prometido. Bem que o Messias poderia vir numa noite como esta. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Meu Deus, um anjo! Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Gente, vocês ouviram isso? Será que eu estou sonhando? Não, não é possível. Há quanto tempo nós esperamos por essa notícia? Há quanto tempo? É mesmo. Embora pareça um sonho, não é. É verdade. Eu também vi um anjo aqui pertinho de nós. Então, o que estamos esperando? Vamos embora bem depressa, pois temos que andar muito para procurar o Messias. Nunca na minha vida senti uma emoção tão grande assim. Confesso que tive medo no início, mas a notícia foi tão boa que até me esqueci do medo. Vamos, minha gente, vamos depressa, que eu não me aguento de ansiedade para conhecer o Messias prometido, o Filho de Deus. Não demore não, vamos! Vamos! Reis pastores a seguir, o bebê a procurar, em um berço humilde vão encontrar. A estrela ao lugar guiou, o som que ecoa pelo céu, o rei bebê nasceu. Vozes enchem todo o ar, anjos
cantam sem cessar. Luz tão fulgurante foi vista pelo céu. Sem um calor sentiu-se ali que a paz entre os homens bons haja sem cessar. Luz que brilha na escuridão e faz luz que brilha no céu e quebrou a escuridão. Brilhou a santa no céu. Luz que brilha na escuridão e que faz tudo ser questão. Luz que mostra o caminhar, vai guiar até o bebê. Luz que brilha na escuridão e que faz tudo ser questão. Luz que mostra o caminhar, vai guiar até o bebê. Ela é a estrela de Davi que chegou onde estamos nós. Luz que marca que o rei nasceu, vai guiar-nos até o bebê. Tempos depois, conta a história, alguns magos também ficaram sabendo do nascimento de Jesus. E eles eram homens cultos e moravam do outro lado de Belém, e não eram judeus. Eles tiveram uma visão através de uma estrela que os conduziu até Belém e os fez passar pelo palácio do rei Herodes, pois era necessário que tudo isso acontecesse. Terra de Judá, de nenhum modo tu és a menor entre as faculdades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Tudo bem, senhores. As escrituras confirmam o que dizem.
No entanto, gostaria de lhes dizer que eu ignoro que tenha acontecido algo tão extraordinário no meu reino. Porém, não vou impedi-los de procurarem esse rei, como dizem. Gostaria de lhes pedir que, quando o encontrarem, passassem novamente por aqui, para que me digam onde mora. Guardas! Estejam prontos para ouvirem as minhas ordens, se esses homens não voltarem por aqui. Mas o que nós estamos tentando fazer é necessário ter cuidado. Calem-se! Se esses magos não voltarem conforme lhes ordenei, será terrível a consequência. Hei de destruir esse menino, esse reizinho, custe o que custar. Nós como, majestade? Não conhecemos, nem sabemos onde vive. É mesmo? Não sabemos de nada disso. Nem mesmo onde nasceu. Por isso farei pior ainda. Ordenarei a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. Entre esses, com certeza há de estar o pretenso rei dos judeus. Majestade, não. Isso é horrível. É horrível. E o que importa é isso? Veremos se esse reizinho poderá subsistir na minha vingança. Veremos! Seguindo os reis magos, guiados pela estrela, completando sua grande jornada à procura do Messias prometido, foram em sonhos advertidos pelo anjo do Senhor, que não voltasse a Herodes para avisá-lo do nascimento do menino, pois ele queria matá-lo. Reis magos, não volteis a Herodes, pois deseja matar o menino recém-nascido, rei dos judeus. Voltai por outro caminho à sua preferência. Escutem! Escutem! Tive uma visão, um sonho, e o anjo do Senhor falava dizendo que não voltássemos ao rei Herodes. Eu também tive o mesmo sonho, e que nós deveríamos voltar por outro caminho. O mesmo sonho eu também tive. O anjo dizia que Herodes quer matar o menino, o Messias prometido. Então, vamos retornar por outra estrada.
Ao embalar seu filho, Maria percebeu que tinha em seus braços sim o prometido rei. A profecia se cumpriu, a salvação chegou e o seu nome então Jesus chamou. O bebê de amor, o bebê de amor, Cristo Messias veio ao homem resgatar. Com um olhar tão doce, Maria enfim sorriu, nos trouxe à luz o bebê de coro de anjos cantar, proclamando salvação, e pastores anunciam sim, o bebê era o rei dos reis. Em suas mãos há o poder, a força e retidão. Adoremos o bebê de amor, o bebê de amor, o bebê de amor, Cristo Messias veio ao homem resgatar. Com um olhar tão doce, Maria enfim sorriu, pois trouxe à luz o bebê de amor. A escuridão quebrou, sem trevas não mais dor. O bebê de amor, Cristo Messias veio ao homem resgatar. Com um olhar tão doce, Maria enfim sorriu, pois trouxe à luz o bebê de amor, pois trouxe à luz o bebê de amor. Os três reis do Oriente chegamos, com presentes atravessamos, erros
Os montes, campos fortes, pela estrela andam. Linda estrela, fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste, rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei nascido em distante lar, ouro trago para lhe dar, que renova a prece nova, na adoração virá. Ofertai incenso me apraz, pois incenso a Deus só se traz, que renova a prece nova, na adoração verás. Trouxe mirra de agreste odor, de uma virgem exprimiu travou. Véu, pobreza, cruz, tristeza, extravasando amor. Vieste enfim a nós, para o mundo ver todo o céu cantar em louvor ao Rei que nasceu, Senhor. Que perfeito amor revelaste a nós, que perfeito te rendo meu louvor, pra sempre és Senhor. Veio a nós, Deus em homem se tornou, luz das nações, conosco esperança e paz. Veio a nós Emmanuel, sempre reinarás. Tu estás aqui e eu vou louvar o amor que a nós revelou, tão perfeito. Te
Emanuel, sempre reinarás, te dou meu louvor. Que bênção, irmãos, que nós podemos assistir a essa maravilhosa encenação do nascimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de registrar duas coisas da peça. Além de toda a encenação, é claro que foi muito, muito boa, uma bênção. Mas essa cortina aqui, eu acho que tinha uns 10 anos, a gente estava falando ali, que essa cortina tem uns 10 anos que eu não via ela. Porque a última vez que ela estava numa peça, essa cortina, eu achava até que ela não era da parte de Deus, moço, porque ela prendia. Toda vez que a gente estava apresentando lá na igreja antiga, o Lopes, era o único que sabia puxar essa cortina aí. E mesmo assim ela prendia. Toda vez que a gente estava usando, ela prendia. Isso já foi causa de muita briga, vocês nem imaginam. E ensaio, então. A segunda coisa. Desde o João Pachecão, eu nunca tinha visto um Herodes tão bravo como esse de hoje. A ponto da Laura, do Toninho, que estava ali na minha frente, dizer bem assim, meu Deus, eu estou com medo. A Laura falou, meu Deus, eu estou com medo. Porque o Herodes realmente, foi Herodes, hoje ele foi Herodes. Eu gostaria de fazer um resumo desse texto, dessa encenação, usando o Evangelho de João. Portanto, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João. Abram no capítulo 1. E nós vamos ler, fiquem em pé comigo, nós estamos um bom tempo sentados. Fiquem em pé comigo para que nós leiamos um versículo somente. Leia comigo, igual como está na sua tradução. Não se preocupe com a tradução que está lá, mas leia na sua Bíblia, em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14. Amém? Estão comigo? Vamos lá, todos juntos? E o verbo... Amém? Poder sentar. Essa é uma história fantástica e ela é incrível. Mas essa é uma história que sempre foi muito contestada, irmãos. E exatamente esse texto, esse versículo, exclusivamente esse versículo que nós lemos, ele tem sido usado ao longo da história. Desde quando essa cena toda aqui aconteceu. Os pais da igreja usaram esse texto, ensino-dos, em vários concílios, para que eles conseguissem provar efetivamente a grande questão que paira por trás de toda essa encenação que nós vimos aqui. Esse Deus que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. Esse Cristo que veio, que encarnou e viveu entre nós
E essa dualidade que existe de nós procurarmos compreender como é que pode um Deus eterno, poderoso, agora estar prefigurado na figura de um homem que apresenta, durante esses 3 anos que ele está aqui na Terra, algumas debilidades. Esse é um texto que ele é tão, apesar dele ser curto, ele é tão incrível, porque o João, na verdade, ele está escrevendo, os irmãos sabem, os evangelhos, cada um dos escritores escreveu olhando para um público. O Mateus, quando ele escreve, ele está olhando para os judeus, e ele quer mostrar Jesus Cristo como rei. Essa é a ideia de Mateus quando escreve o texto. O texto de Marcos, quando é escrito, ele é escrito para os romanos entenderem, e ele quer mostrar Jesus Cristo como um servo. O Lucas, quando ele escreve para os gregos. E o Lucas apresenta Jesus Cristo para os gregos como um ser perfeito. O João, ele não tem um público específico, ele escreve de uma maneira geral, para que todos que lessem entendessem. E o João quer, quando escreve esse texto que nós estamos com ele aberto aqui na nossa frente, o João quer provar, ele quer mostrar para essas pessoas que aquele Jesus Cristo, que viveu aqueles 3 anos ali, entre aqueles homens, ele era verdadeiramente Deus. Essa é a ideia que João tem. Ele quer mostrar para as pessoas que esse Jesus Cristo, que nasceu, que viveu durante aqueles 3 anos, que realizou inúmeros milagres, ele verdadeiramente era Deus. E também era verdadeiramente homem. Ele também era verdadeiramente homem. É incrível, porque o João, se a gente presta atenção no texto, ele faz uma viagem na eternidade. Olha o que o João fala no início, que ele abre, quando ele abre o evangelho que ele está escrevendo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O João, ele está tratando da eternidade. Ele está falando dos tempos do Gênesis, do tempo do começo de todas as coisas. Ele está apresentando para aquelas pessoas o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Ele está tratando de coisas celestiais. Ele está falando das coisas que aconteceram em um tempo que nós não podemos mensurar, que nós não temos como medir. Mas o João, ele está apresentando para esses homens e ele está dizendo, olha, no princípio Deus, no princípio o verbo, no princípio Jesus Cristo estava lá com Deus. Quando foi criada a terra, quando foi criado todas as coisas, quando o homem foi criado, Jesus Cristo estava lá com Deus. E então João faz uma viagem, ele dá uma volta de 360 graus, porque ele apresenta esse Jesus Cristo como Deus que estava no céu no ato da criação. E quando nós chegamos no versículo 13, o João, no versículo 14, o João já nos apresenta esse Jesus Cristo na terra. Ele esquece, ele tem a ideia, ele quer passar a ideia para nós, de nós entendermos que esse Jesus Cristo, esse verbo eterno é Jesus. Ele é o Deus, ele era Deus, ele estava lá no princípio. Mas no versículo 14 ele está na terra falando, veja bem. E o verbo se fez carne, e o João está dizendo bem assim, olha, aquele que era o verbo, aquele que era eterno, que estava lá no céu, ele se fez carne e veio morar aqui entre nós, ele veio habitar aqui entre nós. Os primeiros ouvintes de João, que ouvem essas palavras e leem essas palavras que o João está dizendo, eles têm essa clareza na mente deles muito mais fácil do que nós. Eles conseguem entender isso muito melhor do que nós. Mas as pessoas que estavam no tempo de João, e até em aproximadamente 5 séculos depois, ainda continuavam discutindo se esse Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, ou se esse Jesus Cristo era verdadeiramente homem. Na teologia, essa é uma doutrina que a gente estuda chamada de cristologia, onde nós procuramos entender a humanidade de Cristo e a divindade desse mesmo Cristo. Logo no início, ainda quando os apóstolos estavam vivos, várias correntes começaram a se formar. Algumas delas para contestar a divindade de Cristo, para dizer ele não é Cristo, outras para contestar a divindade humana de Cristo, para contestar o lado humano de Cristo, para dizer ele não é humano. Uma das primeiras dessas heresias que surge, e eu vou usar o meu recurso aqui das minhas anotações para me poder compartilhar bem com vocês, mas uma dessas primeiras discussões que surgem, ainda quando os discípulos estavam vivos, no primeiro século, foi levantado por um cidadão chamado Serapião. Serapião, ele levanta uma tese. Serapião, ele era bispo de Antioquia.
no período de 1900 a 203, Serapião ele levanta uma tese de que Jesus Cristo, ele era um ser espiritual, mas que Jesus não tinha vindo em carne. Não, Jesus nunca veio em carne. Ele era um ser espiritual, mas ele nunca encarnou, como está dizendo aqui no texto de João. E essa era uma crise tão grande, ainda quando os discípulos estavam vivos, que o próprio João, quando vai escrever lá nas 3 epístolas finais que João escreve, dobra um pouquinho lá comigo, vai lá na 2ª epístola de João para você comprovar isso que eu estou te dizendo. Queria pedir para um dos diáconos que trouxesse uma água para mim, por favor. Vai lá na 2ª epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Abra lá comigo no versículo, abra lá porque não tem, é somente um capítulo, né? Então vá no versículo 7 lá comigo. E é exatamente disso que o João está falando. Veja lá comigo, estão comigo? 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ainda nos tempos de Cristo ainda nos tempos de apóstolo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, enganando a muitos. Assim engana muitos e o anticristo. Olha, ainda no primeiro século, logo os discípulos ainda estão vivos ainda, é o João que está escrevendo. O João está dizendo bem assim, olha, não, tem uma turma aí que está questionando. Eles estão dizendo, não, Jesus Cristo ele não nasceu em carne, ele não veio em carne, ele era um ser espiritual, um ser de luz. Essa é uma tese que ela vai andar pelos séculos. Ela vai andar mais ou menos um século. Já no 2º século, surge uma nova tese. No início, logo do 2º século, um homem aparece, ele diz bem assim, não, Jesus Cristo, ele não era o Filho de Deus, e ele não é o Verbo encarnado. Essa tese agora são os ebionitas que a levantam. Jesus Cristo, ele não era o Filho de Deus, mas ele era o Messias. Ele era o Messias. Eles entendem que aquele homem que fez todas as coisas, ele poderia até ser o Messias prometido, mas ele não era o Filho de Deus em divindade entre os homens. Essas teses elas vão andar por todo o tempo antigo. E, no mínimo, do 1º até o 5, são 5 teses que são discutidas. Entre elas, umas mais importantes e outras menos importantes. Até que, quando nós chegamos no século V, acontece uma reviravolta em tudo isso aqui, porque as pessoas elas não conseguiam mais entender por que era que havia tanta discussão em torno de um tema que aparentemente era tão claro na Bíblia. E então, Apolinário, ele participa e ele é convocado, eles fazem uma convocação para que acontecesse um concílio naquele tempo, até o 5º século, o maior concílio que aconteceu. Esse concílio aconteceu em Laodiceia, e ele se tornou famoso, porque esse foi um concílio que se reuniu para tratar específica e exclusivamente desse tema, do tema da humanidade e da divindade de Cristo. Esse foi um concílio tão importante que alguns bispos que até outro tempo não tinham participado do concílio de Trento, por exemplo, eles foram chamados para discutir nesse concílio, porque eles eram conhecidos e eles eram conhecedores de muita matéria teológica. O resultado do concílio de Trento foi esse aqui, eu leio para vocês. Como resumo do que eles decidiram naquele dia lá. No parágrafo central do concílio da Calcedônia, lê-se: segundo os santos, confessamos um e ao mesmo tempo, nosso Senhor Jesus Cristo, e todos ensinamos unânimes que o mesmo, atentem para isso, é perfeito em divindade, o mesmo é perfeito em humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem, o mesmo de uma alma racional e corpo, consubstancial com o Pai na divindade e também consubstancial conosco em humanidade, semelhante a nós em tudo, exceto pelo pecado, gerado antes das eras, do Pai da divindade, o mesmo, nestes últimos dias, e para a nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, na humanidade. Um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor,
único, reconhecido em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A diferença das naturezas não sendo de forma alguma desfeita por causa da união antes do caráter distinto de cada uma delas, sendo preservado, combinando-se uma pessoa e uma hipótese, não dividido ou separado em duas pessoas, mas Jesus Cristo é um só, o mesmo, o Filho, o unigênito de Deus, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas como os profetas antigos falaram, e o próprio Senhor Jesus testemunhou a respeito de si. Então, no século V, quando esses homens escrevem nesse concílio, eles afirmam, asseveram aquilo que ainda hoje nós asseveramos como reformadores, como seguidores da doutrina reformada, de que esse Jesus Cristo que veio, de que o Verbo que se fez carne, ele é verdadeiramente Deus. O Hendricks, quando comenta esse texto, ele cita, ele faz de uma maneira magistral. Se você pegar todos os comentários bíblicos acerca desse texto, tanto o Hendricks quanto o Hernandes, e eu olhei o comentário do Cássio, basicamente tudo que eu estou falando para vocês, eu estou usando o texto de Donald Cássio, um especialista em Antigo Testamento. O Hendricks, ele vai falar bem assim. Hendricks diz que a expressão se fez, essa expressão que nós estamos lendo aqui no capítulo 1, no início, e o verbo se fez carne, tem um sentido muito especial. Não é um se fez ou um se tornou no sentido de ter cessado o que ele era antes. O Hendricks dá um exemplo. Quando a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, ela deixou de ser a mulher de Ló. Mas quando Jesus Cristo se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Pelo contrário, a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana sem deixar a natureza divina de lado. Esse Deus que naquele dia, nessa encenação que nós fizemos, esse Verbo que se fez carne, ele se fez carne porque era necessário para a nossa redenção. Ele se fez carne porque ele, como homem, viveu a exceção e ele passa por todo esse processo que, como nós humanos, estamos acostumados a passar, a ver. Pelo processo da gestação, é claro que vocês já viram, e nós sabemos, não foi uma gestação como a que me gerou e a que gerou você. Ele passa por várias razões, por várias situações na sua vida. Ele se cansa, ele tem sede, como homem, ele chora, mas como Deus, ele cura, ele ressuscita o morto, ele faz milagres que o homem natural não poderia fazer. Essa unidade dessas duas naturezas, do Cristo Deus e do Cristo homem, tão presente na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisa ser olhada por todos nós. Que aquele não era um homem comum, senão não estaríamos contando a sua história até hoje ainda, encenando a sua história e nos emocionando com a mesma encenação. O João está dizendo, aquele Deus que estava na eternidade, que criou todas as coisas, ele foi encarnado. Ele é o Verbo encarnado. Ele se fez carne e esteve entre nós, mas não deixou de ser Deus. E continuou sendo o Filho do Deus eterno. Mas o João fala uma segunda coisa. O João diz que ele se fez carne, mas ele não se fez carne por um só momento, para experimentar as mazelas do sofrimento humano, para experimentar os sofrimentos que são próprios da nossa humanidade, como os sentimentos que eu já vos disse anteriormente. Não, esse Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, o João diz que ele habitou entre nós. Essa palavra habitar, ela é muito compreendida pelo judeu que está ouvindo esse texto ser lido, porque essa palavra, na verdade, significa tabernacular. Ela tem a imagem, quando o João está dizendo para aquelas pessoas, olha, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Essa palavra, para aquelas pessoas que estavam ouvindo esse texto, ela dá a ideia de que era aquele Deus que se encontrava com o Adão e com Eva no final da tarde, todo dia, que tabernaculava com eles. Ela dá a ideia de que depois, na época dos patriarcas, é aquele Deus que aparece em teofanias para mostrar a sua presença e para mostrar que está aos lados dos pais. Esse é o Deus que depois está na tenda que é construída ao redor do acampamento, para que dentro dessa tenda fosse colocada a arca da aliança,
que era o símbolo da presença de Deus tabernaculando entre os homens. Esse é o mesmo Deus que depois que o templo é construído por Salomão, representa a figura, a presença física desse Deus ali, para que o povo saiba que Deus está entre eles, para que o povo saiba que eles não estão sozinhos na caminhada, eles não estão sozinhos na terra, para que o povo entenda que aquele Deus eterno, aquele Deus poderoso, falado por Isaac, por Abraão, por Jacó, é o Deus que continua habitando, continua guardando, ele está tabernaculando, ele está entre o povo, ele não abandonou o seu povo. E João agora vem e vai dizer bem assim, olha, o verbo se fez carne e ele habita, e ele habitou entre nós. Ele estava entre nós, ele andou entre nós, ele ficou entre nós. Essa é uma história tão incrível, irmãos, porque a Bíblia ela não nos dá tanta clareza das coisas que Jesus Cristo fez, das coisas que Jesus Cristo viveu, mas nós podemos mentalmente imaginar a realidade da beleza que era. Aqueles homens, talvez, irmãos, eles não conseguem mensurar naqueles dias a experiência que eles estavam tendo de tabernacular com o próprio Deus, na personificação da pessoa de Jesus Cristo, de entender que eles estavam vivendo aqueles dias mais incríveis da vida deles, que eles estavam vivendo aqueles dias mais incríveis que uma pessoa poderia sonhar em viver, porque eles estavam compartilhando o dia a dia da convivência do Deus eterno, do Salvador de todos os homens, daquele que prometeu que estaria conosco e que está entre o seu povo tabernaculando, ainda no primeiro tempo da igreja primitiva. O João vai dizer, esse é o verbo que se fez carne, é o verbo que habitou entre nós, mas ele simplesmente não habita entre nós por habitar. O João diz que ele habita abundantemente, e João diz que ele habita cheio de graça e de verdade. Essa é uma característica do João, quando ele não consegue encontrar palavras para exprimir o que ele quer dizer. Em João 3,16, o que foi que o João falou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O João ele não encontra uma palavra para definir o amor de Cristo, ele diz, olha, é uma maneira tal que a gente não tem como dizer para vocês. E ele está dizendo agora nesse texto, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Era um negócio que era inexplicável, e o conceito de graça, ele é muito conhecido por nós, é o favor que nós não merecemos. Nenhum de nós merecíamos que o Filho do Deus, o Verbo eterno, viesse e estivesse entre nós, e habitasse entre nós, mas o João está dizendo que ele vem, porque ele é abundante na graça que ele tem para distribuir entre nós, e o João diz, ele não está só cheio de graça, mas ele habita entre nós cheio de verdade. A mentira contada no Éden é desfeita com a chegada do Filho da Luz, com a chegada do glorioso Deus. É isso que o João está tentando nos mostrar. A graça de Deus anula a mentira, o pecado, aquilo que nos distanciava de coabitar, de tabernacular com esse Deus eterno, de sentir a sua presença, de sentir que Ele está ao nosso lado, de nos emocionarmos quando ouvimos esses hinos que o coral cantou, de nos emocionarmos com a encenação dessa peça que foi feita, porque esse Deus eterno, Ele está entre nós, abundante, transbordante de uma graça que alcança o nosso coração, e que essa verdade que Ele representa, tira do nosso coração, tira do nosso peito todo o peso do pecado, que nos distanciava de Deus, que não nos fazia perceber a sua presença ao nosso lado. Entre nós, aqueles homens, eles vivem um momento incrível, porque o João está dizendo, o verbo se fez carne, ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Eu lendo esse texto aqui, irmãos, para falar, eu fico, caramba, porque o Moisés, e tem vários paralelos no Antigo Testamento para esse texto. Eu não tenho muito tempo, eu não quero cansar os irmãos, mas toda vez que o templo, por exemplo, é inaugurado, a presença de Deus enchia o templo de uma tal maneira, e essa presença de Deus ela era vista pelos homens como fumaça, e a glória de Deus era tão grande dentro do lugar onde aqueles homens estavam, que eles não conseguiam ficar em pé, eles se dobravam, ficavam com os joelhos no chão, e a glória de Deus enchendo o lugar onde eles estavam. Moisés, ele pede para ver a glória de Deus.
Senhor, mostra-me a tua glória, Moisés diz para Deus. Eu quero ver a tua glória. E Deus diz então para Moisés, tu verás a minha glória, mas como pela fresta de uma brecha. Eu vou passar e tu verás a minha glória. Não é a glória do Filho do Deus eterno, mas tu verás um vislumbre do que é a minha glória. E então Deus passa como numa nuvem de fumaça, e Moisés vê, e Moisés treme, e Moisés exalta, dizendo, eu vi a glória do Filho eu vi a glória do Deus vivo. Mas agora é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do seu Filho, que está entre os homens, e João está dizendo assim, olha, o Filho de Deus habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, nós contemplamos as coisas que ele fez. Esse tema de glória no texto de João, ele é tão presente, e eu poderia te dar vários exemplos, mas eu te convido a dobrar só uma página da sua Bíblia aí junto comigo. No capítulo 2, somente uma página, somente um versículo também. Capítulo 2 de João. Com estes, capítulo 2, versículo 11 de João. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A glória de Deus na personificação desse verbo que encarnou, que habita, que está entre os homens, é começada a mostrar para os homens em Caná da Galileia, naquela festa, daquele casamento, naquele dia. A glória de um Deus que pode transformar barris de água em barris de vinho da melhor qualidade. Ela é, a partir daquele dia, lançada entre nós, para que aqueles homens, como João está dizendo, nós vimos isso. Gente, a gente viu isso. É o que o João está tentando dizer para todos nós. Isso aqui não é conversa. Essas são as palavras de homens que viram, que testemunharam a glória desse Filho de Deus. Eu me lembro que a gente sempre costumava cantar nos nossos congressos de jovens, há um tempo atrás, quando a glória do Senhor for vista, por qualquer vista em todo lugar, os louvores se perderão de vista, como essas águas cobrem todo o mar. A glória de Deus finalmente ainda será manifestada de uma maneira final e definitiva, onde os homens efetivamente verão quem era esse verbo que se encarnou e que habitou entre nós com graça, com verdade. Os homens ainda haverão de testemunhar, mesmo que não queiram e que não aceitem, ele se manifestará com a sua glória final um dia, para vir buscar a sua igreja, irmãos. Para vir buscar a igreja daqueles que creem no verbo que se fez carne, que morou conosco, e aí ainda está conosco, porque ele é o Emanuel. Aquele Deus que veio cheio de graça e de verdade para nos perdoar dos nossos pecados. Revelará um dia, finalmente, a sua glória eterna, para que nós a contemplemos por toda a eternidade. O Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Para me concluir, Deus veio habitar conosco com graça e verdade, verdade abundante, cheio da sua glória eterna. Deus abençoe a sua vida e que essas verdades do Verbo que se fez carne, do Verbo que habitou, que veio cheio de graça, que perdoou as nossas vidas, nos leve a adorar o Senhor com alegria, como os anjos fizeram naquele dia. Reconhecendo que esse menino que nasceu, ele era o Verbo, ele é o Deus eterno, encarnado, por graça e por misericórdia, para a salvação das nossas vidas. Era necessário que isso acontecesse. É isso que o escriba falou. Era necessário que isso acontecesse. Que se cumprisse as Escrituras, para que por meio daquele menino, aqueles que o Senhor aprove salvar e escolher para fazerem parte do seu reino, fossem alcançados por sua graça bendita. Nós estamos vivendo ainda hoje, irmãos, as mesmas dificuldades das pessoas crerem no poder desse Deus, que é o nosso Salvador. Nós, pela fé, pela certeza que temos de que seguimos a um Deus que nos abençoa, que nos guarda, e que está conosco todos os dias, estamos reunidos aqui para dizer que nós
cremos nesse Deus que foi homem, 100% homem, mas que nós cremos nesse Jesus Cristo, que também foi 100% Deus, e que é 100% Deus, e que é o Filho do Deus eterno, e que veio para habitar entre nós, como Filipenses, como Paulo falou quando escreveu aos Filipenses, esvaziando-se para que entre nós a redenção fosse possível. Nós só somos salvos por Cristo, nós só iremos morar no céu, porque aquele Cristo que se tornou carne, que habitou entre nós, cumpriu com a sua missão durante o tempo que ele esteve aqui. Morreu na cruz do Calvário, e pela sua morte na cruz do Calvário, nós adquirimos o direito da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que viveu entre nós, e que está entre nós, e que abençoa nossas vidas a cada dia, para a glória do Deus eterno. Você pode curvar sua cabeça e por 2 minutos agradecer a Deus por esse Deus eterno que salvou e que abençoou a nossa vida? E eu gostaria de finalizar fazendo uma pergunta de que se esse mesmo Cristo, que já veio a primeira vez, e que quando ele voltou, ele disse que voltaria novamente uma segunda vez, e nós agora estamos esperando a segunda vez que Cristo vai voltar, de que se esse Cristo voltasse agora, porventura, se voltasse hoje, como é que ele encontraria o seu coração? Como é que estaria o seu coração para se encontrar diante daquele Deus que é o Deus eterno, e que se fez homem, e que voltará uma outra vez na terra, mas agora ele já não voltará mais como humano, mas ele voltará efetivamente como Rei da Glória, que a tudo venceu, para nos levar para morar no céu. Como é que ele vai encontrar? Como ele encontraria o seu coração? Ele encontra o seu coração cheio de graça e cheio de verdade, para que você esteja habilitado a morar finalmente para sempre no céu com esse Rei da Glória. Obrigado, meu Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque pela sua vida e pela sua obra, nós temos hoje a certeza da salvação, ó Deus. Nesse Deus que é eterno, a certeza da salvação de que, apesar de todas as lutas que nós passamos, mas nós iremos um dia finalmente nos encontrar novamente com esse menino que desceu na manjedoura. Mas da próxima vez que nós o encontrarmos, nós o encontraremos como Rei eterno, como Rei da Glória. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, porque esse Deus que tabernaculou com os homens no início da igreja, é o mesmo Deus que está tabernaculando conosco. Ele está entre nós. Ele sabe das nossas angústias. Ele sabe das nossas mazelas. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe das lutas do nosso coração. Ele sabe das lutas do meu coração. Ele sabe das lutas, ele sabe das minhas fraquezas humanas. Mas nós queremos te pedir nessa noite, ó Deus, vem e enche-nos de verdade. A tua palavra é a verdade. Enche-nos de graça, ó Deus, mesmo não merecendo, enche-nos de graça. Para que nós possamos nos habilitar, ó Deus, para viver uma vida digna aqui nessa terra, para a glória do nome daquele que desceu, que venceu a morte e que voltará para vir buscar a tua igreja. Finalmente, nós te oramos nessa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. O pastor João vai finalizar com os avisos. Nós queremos aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos os irmãos, deixar um abraço e um beijo no coração de cada um. Nós não estaremos aqui no final do ano, viajaremos logo depois. Mas se quiser, até quarta ainda dá para me comer o peru ainda. Deus abençoe e um feliz 2022 a todos. Bem, boa noite a todos, a graça e a paz. Nós louvamos a Deus por cada participante
direta e indiretamente, que se envolveu para a realização dessa programação. Vocês não têm ideia, né? Vários meses de preparação, várias pesquisas, vários trabalhos, vários ensaios, muita abnegação, muito empenho de cada um dos irmãos. E agora, nesses últimos dias, tomando medicamento para se recuperar, para estarem aqui, para fazerem, né, essa divulgação do Evangelho de forma encenada. Agradecemos a toda a equipe de adolescentes, jovens, se envolveram aí, todos os irmãos de vários departamentos da igreja. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida de vocês e edificando a vida de vocês para que o trabalho do Senhor continue sendo realizado. E claro, né, como vocês veem também, preparo de estudo para que o pregador venha realmente trazer não somente informações, mas trazer na unção do Espírito Santo aquilo que é necessário para a transformação de nossas vidas, para a edificação de nossas vidas. Por isso, se você deseja confessar Jesus como teu Salvador, se tem alguém aqui, talvez, eu não sei, mas talvez você tenha sido tocado pelo Espírito Santo, tocado pela palavra de Deus, por alguma mensagem que você ouviu, viu, recebeu hoje à noite, e você deseja então entregar sua vida a Cristo, deseja então reconciliar-se com o Senhor Jesus Cristo, exatamente nesta data tão especial para o mundo inteiro, e que quem sabe você queira fazer dessa data também especial para toda a sua vida. Se você deseja fazer isso, demonstrar isso, talvez você já fez isso diante de Deus, mas você deseja fazer isso diante da igreja, eu quero orar especificamente por você. Se você deseja fazer isso, fique em pé, eu quero orar por você. Tem alguém? Bem. Mais alguém? Marcos tem acompanhado conosco já há um bom tempo e ele só precisava demonstrar publicamente. Marcos, vem aqui à frente, por favor. Irmã Cris, venha com ele, porque eu sei que a sua emoção é grande de estar experimentando esse momento, onde o Marcos está publicamente demonstrando a sua fé em Cristo. Mais alguém deseja reconciliar-se com o Senhor? Vamos ficar em pé. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento a vida do Marcos na tua gloriosa e graciosa presença. Tu que conheces bem e sabes, ó Deus, o íntimo, o interior, o profundo do coração. Também, ó Deus, aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida para transformá-lo, para edificá-lo, para trazê-lo a Ti mesmo. E para que, através desta igreja, ó Deus, ele te conheça mais, ele se aprofunde em comunhão com o Senhor, em crescimento, em maturidade com o Senhor. Abençoa a vida do Marcos, abençoa a sua família, abençoa os seus passos seguintes, ó Deus, que sejam todos guiados por Ti, e que a bênção do Senhor seja com ele, e também com a Cris, e com cada um que o rodeia. Rogamos essas bênçãos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e nossa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Marcos, seja bem-vindo agora publicamente. O Marcos tem participado do nosso treinamento. Pode sentar, obrigado. Do nosso treinamento de discipulado para batismo. E ele falou, pastor, eu tenho que participar de novo desse curso que vem agora, porque eu já estou para virar mestre, doutor nesse negócio. Tá aí, uma bênção, Marcos, Deus abençoe. Amanhã, nosso culto de Natal, de pregação da palavra, cânticos de louvores a Deus, a partir das 19 horas também. Não teremos a EBD, será uma vez do ano, né? A gente separa um tempo para a gente também ter um tempinho com a nossa família, um tempinho maior, visto que nós teríamos vários cultos seguidos, essa questão da pandemia aí, ainda com virose, né?
mas você pode ter esse tempinho amanhã, dia do Senhor, na presença do Senhor, junto com seus familiares, realizando algo para a glória de Deus, tá? Não é só para você ter um domingo livre da igreja, né? Mas não comemore, tá bom? Mas é no sentido de que você aproveite, né, com a sua família e arrume forças também para estar logo mais às 19 horas conosco, para cultuarmos juntos. Amém? Então tá, é isso. Agradecemos a presença de todos vocês. A igreja pode dizer uma frase para os nossos visitantes. Sejam, em nome de Jesus, e voltem sempre. Amém. Vamos ficar em pé para orarmos. Agradecer o trabalho também do nosso amigo Samuel, né, que gravou aí, mesmo com limitações da internet, mas fez a gravação aí também, né, para depois disponibilizarmos os vídeos da nossa apresentação e também da pregação da palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos aqui no Teu nome. É Natal e nós te louvamos, porque o nascimento de Jesus nos deu, ó Deus, o poder de experimentarmos a vida, o novo nascimento que somente Cristo pode nos dar. E nós te louvamos por esta poderosa verdade na nossa vida, no nosso coração. Faz isso, ó Deus, germinar, faz isso, ó Deus, avançar na nossa vida, essa verdade, ó Deus, progredir na nossa vida, fazendo-nos desenvolver a salvação que o Senhor tem nos dado, para que glorifiquemos a Ti e possamos, como testemunhas vivas, também expandir isso para outros lugares, para outras pessoas que necessitam desse Jesus. Sê conosco, dar-nos o restante de noite na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, no dia de amanhã, que possamos retornar aqui às 19 horas para continuar o culto público onde podemos render glórias a Ti. Louvamos o Teu nome, o nome que é sobre todo nome, aquele que nasceu, aquele que morreu, ressurgiu e subiu e está vivo à destra do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sim, primeiro esses bancos daqui, irmãos, para sairmos numa ordem maior, tá bom? Primeiro os daqui, depois os do meio, depois o último.